Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um livro que, olha, nos faz repensar muita coisa sobre a tecnologia que usamos todo santo dia. Estou falando de O Mundo que Não Pensa, do Franklin Foer. E vamos combinar, essa frase do Fowler resume tudo, né? Pensem um pouco. Receber um produto em casa em questão de horas. Ter toda a informação do mundo na palma da mão. Estar sempre conectado. É, sem dúvida, uma maravilha. É algo que facilita demais a nossa vida e o próprio autor admite. É quase impossível não se fascinar com tudo isso. Só que o Foer nos convida a ir um pouco além dessa superfície tão brilhante e conveniente. Ele diz que, de mansinho, um novo tipo de poder foi surgindo. Um poder que não controla só o que a gente compra, mas o que a gente pensa. Ele dá um nome para isso: os monopolizadores da mente. E quem são eles? Basicamente, o quarteto que a gente conhece como GAFA: Google, Apple, Facebook e Amazon. De acordo com o livro, essas não são só empresas de tecnologia. Elas se tornaram as grandes arquitetas da nossa vida digital e cada vez mais da nossa vida como um todo. E aqui está o pulo do gato, a grande virada de chave. Os monopólios de antigamente, eles vendiam coisas, produtos físicos, sei lá, petróleo, hambúrguer. Já esses novos gigantes, o produto deles é muito mais complexo, muito mais íntimo. É a nossa própria existência. A ideia é moldar a experiência humana por completo. O problema é que toda essa conveniência, toda essa facilidade tem um preço. E segundo Foer, é um custo que a gente nem percebe que está pagando. A grande questão que o livro levanta é que talvez a gente tenha passado tempo demais nessa fase de deslumbramento, de nossa, que incrível! Agora chegou a hora de olhar com um pouco mais de crítica e se perguntar: o que é que a gente está dando em troca de tudo isso? E a resposta que o Foer dá é, no mínimo, preocupante. Ele diz que pilares da nossa individualidade estão sendo corroídos. A nossa privacidade com aparelhos que basicamente nos vigiam o tempo todo, a ideia de autoria, de criação original, que perde espaço para o que viraliza na rede, e talvez o mais profundo de todos, o nosso livre-arbítrio, já que muitas das nossas escolhas diárias estão sendo automatizadas. Então, vamos focar um pouco mais nesse último ponto, porque essa é uma das ideias mais fortes do livro. De que forma exatamente o nosso livre-arbítrio está sendo colocado em xeque? A resposta está em uma palavra: algoritmos. Pensem neles como mãos invisíveis que organizam a nossa vida digital. Eles usam tudo que a gente faz online, cada clique, cada curtida, para sugerir o próximo vídeo, a próxima notícia, o próximo amigo. E essa citação do livro é genial, porque ela revela o objetivo por trás de tudo. A ideia é nos aliviar do fardo da escolha. Só que, ao fazer isso, os algoritmos não estão apenas nos ajudando. Eles estão nos guiando por caminhos que, na maioria das vezes, servem aos interesses de quem os programou. A coisa chegou num ponto em que eles nos conhecem tão bem que são capazes de prever o que a gente quer antes mesmo da gente saber. Nesse sistema, a nossa atenção virou o produto mais valioso, e tudo é desenhado para capturar essa atenção e direcionar, sutilmente, as nossas decisões. Para essa ideia não ficar tão abstrata, o Foer usa uma analogia simplesmente perfeita. Pensem na revolução do fast food, da comida industrializada. Era tudo prático, gostoso, barato, viciante. A gente amou a conveniência, mas demorou décadas para a gente entender o custo real daquilo para a nossa saúde e para o meio ambiente. Foer diz que estamos vivendo algo muito parecido com a informação. Primeiro vem a promessa do acesso fácil e rápido. Depois, a engenharia. O conteúdo é feito para viciar, para ser compartilhado, como o açúcar na comida. E a consequência disso? Um pensamento mais homogêneo, uma dieta de ideias que acaba sendo pobre e pouco variada. Da mesma forma que a agricultura em massa criou a monocultura nos campos, essa concentração de poder na tecnologia cria o risco de uma monocultura de pensamento. Aquela ideia da sabedoria das multidões, guiada por likes, acaba, sem querer, abafando as ideias diferentes, aquelas que nascem fora da curva. Ok, então esse é o diagnóstico. Mas e o remédio? O que fazer? O livro não prega um abandono da tecnologia de forma alguma. A proposta é outra, é uma resistência consciente. E essa resistência é, na verdade, um ato de recuperação. É sobre a gente tomar de volta o nosso bem mais valioso, a nossa atenção. Isso significa, na prática, criar momentos de silêncio, longe das notificações e, quem sabe, até redescobrir o que ele chama de santuário do papel, um lugar onde nosso pensamento pode de fato se aprofundar sem interrupção. No final, o livro nos deixa com essa pergunta poderosíssima do filósofo Michel Serres. É uma pergunta que mostra o tamanho do desafio, mas que também sugere que a gente ainda tem o poder de agir.
Muito obrigado pela companhia nessa análise sobre as ideias de O Mundo que Não Pensa. O livro não dá respostas prontas, mas nos ajuda a fazer as perguntas certas. E o equilíbrio entre a conveniência que a gente tanto gosta e a necessidade de pensar por conta própria, bom, esse equilíbrio está nas nossas mãos. Até a próxima!